Então, é uma alegria saber que tem tanta gente interessada em meditar sobre a palavra de Deus e o privilégio de me dirigir a você que está aqui e tanto como aqueles também que vão assistir em algum momento lá pela internet. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a família de Davi, o grande Davi, servo de Deus, rei, profeta, poeta, desculpa, rei, poeta, músico, que fez tanta coisa. Eu sou apaixonado, particularmente apaixonado pela história de Davi. Ele é uma das biografias mais fascinantes que eu leio na Bíblia. Gosto tanto dele que escrevi um livro sobre a vida dele, chama ainda, mas está esgotado, Legado, seu presente para o futuro. Eu entendo que Davi deixou um legado para gerações e temos tanto a aprender com ele. Mas esses dias eu reparei uma coisa, que esse livro que eu escrevi, falando tantas coisas boas a respeito de Davi, trata na maioria do tempo da sua vida de solteiro. Eu não tinha reparado isso. Agora, só recentemente que eu comecei a perceber que depois que Davi se casa e constitui uma família, a vida dele parece marcada por grandes confusões e a sua vida de solteiro parece muito mais profícua, muito mais exemplar do que sua vida de casado. Eu achei curioso isso, porque Davi é um sujeito tão exemplar, mas que eu não sei se exatamente pode ser considerado como um pai ou um marido exemplar. Ele começa pelas muitas esposas com as quais ele casou, algo que não era recomendado para um rei em Israel. Há uma lista aí por nome, pelo menos 7 ou 8 mulheres com quem ele se casou. Dizem que foi nessa época que inventaram o serviço de proteção ao crédito. Ele se casou com Mical, se casou com Ainoã, se casou com Abigail, viúva de Nabal, casou-se com Talmai, e essa era filha de um rei, e provavelmente esse casamento já foi um acordo político. Ele se casou, e é interessante que algumas dessas escolhas são marcadas nas escrituras. Por exemplo, Batseba foi a mulher com quem ele se casou, depois de ter tido um caso com ela e mandado matar o marido. E até depois de muitos séculos, na genealogia de Jesus, quando aparece Batseba, Deus parece que faz questão de mencionar daquela que fora a mulher de Urias. Ele não fez boas escolhas, talvez, no seu casamento. Mas o fato é que existem cenas da vida de Davi, e da família de Davi, que são, para dizer o mínimo, assustadoras. Eu queria ler uma dessas cenas hoje. E como as crianças já saíram, a gente pode ler, está tranquilo, porque se elas estivessem aqui, não sei se a gente ia ler com tanta tranquilidade assim, né? Embora elas estão vendo isso aí todo dia, mas talvez você nem sabia que existia uma história como essa na Bíblia e que um dos personagens envolvidos todos os personagens eram parentes de Davi. Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Segundo livro de Samuel, capítulo 13. Essa é uma das histórias mais tristes da Bíblia. É uma coisa assim impressionante você ler essas palavras, e eu tenho pregado algumas vezes nesse texto. Cada vez que eu leio, a gente parece que lê torcendo para que a história mude, porque é uma história realmente muito complicada. Eu queria ler com você esse texto, segundo Samuel, capítulo 13. Diz assim, que depois de algum tempo, e esse tempo ele se refere ao fato de que Davi já tinha se estabilizado como rei em Israel e estava agora já com a sua casa tranquila, sua família formada, mas exatamente se refere, se você voltar ao capítulo 11, se refere ao caso que ele teve com Batseba e tudo aquilo que sucedeu depois disso. Então, depois de algum tempo, depois do pecado de Davi com Batseba, depois de ter mandado matar o marido, depois dessas coisas, acontece isso aqui. Olha só. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de ficar doente por causa da sua meia-irmã Tamar, porque ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia e irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permita-me que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar
viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amnon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado, amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Amnon deu ordem para que todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma loucura dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, chamou seu servo e disse: põe essa mulher daqui para fora e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica larga que estava usando e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça, chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Amnon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei, que é Davi, o rei ficou indignado. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. Não é surpreendente ter um texto desse na Bíblia? Tem uma história dessa registrada nas Escrituras? Eu acho surpreendente e acho mais surpreendente ainda porque isso não está se referindo, por exemplo, à família de Saul. Ficaria quase que normal que essa história fosse alguma coisa que acontecesse no tempo de Saul, mas está acontecendo na casa de Davi. Está acontecendo na casa do rei que escreveu canções que nós cantamos até hoje. Estão acontecendo ali pecados terríveis, tem coisas muito feias acontecendo ali. Para citar alguns, esse que nós lemos aqui, está acontecendo desde abuso sexual até assassinato. Veja, há um estupro acontecendo entre os filhos do rei Davi. Isso é muito curioso porque não está acontecendo, com todo o respeito, mas é porque o que eu vou dizer tem a ver com a explicação que muita gente dá. Essas coisas acontecem em famílias desajustadas porque são pobres, ou porque estão passando fome, ou porque moram nas favelas de uma grande cidade da América Latina. Isso está acontecendo dentro do palácio do rei Davi, um homem que tem dinheiro, um homem que pode construir uma casa boa e encher da última moda em tecnologia aquilo que seus filhos vão usar. É na casa deles que está acontecendo isso. E está acontecendo um dos crimes mais odiosos, um dos pecados mais odiosos que se pode cometer contra o ser humano. Violência sexual não é apenas pecado, é crime mesmo. E continua acontecendo até hoje, inclusive, e nós todos nos indignamos com isso. Até os criminosos se indignam contra isso. Há um código de ética entre eles, eles não toleram esse tipo de coisa. Você conhece as histórias. Quando um estuprador cai na cadeia, vocês sabem o que fazem com ele. Ninguém tolera isso. Mas isso está acontecendo na casa do rei Davi. Mas não é só isso. Se já não bastasse, porque esse não é um pecado qualquer. Esse não é um crime qualquer. Esse é um crime que deixa, e só quem pode falar disso é quem passou por isso. Eu não passei por isso, eu não posso dizer como é que eu acho que deve ser, mas quem passou por isso sabe. Esse é o tipo de coisa, esse é o tipo de violência que deixa marcas profundas no corpo e na alma, algumas das quais só conseguem ser tiradas pela graça de Deus. E isso está acontecendo dentro da casa de Davi. Não bastasse isso, como consequência do que aconteceu, os irmãos passam a se odiar. E o Absalão, embora não fala nada, ele passa a cozinhar em fogo brando um desejo de vingança contra o seu irmão. Eles eram todos irmãos
filhos do mesmo pai, que era Davi, mas de mães diferentes, as princesas que ele tinha. Aminon não é repreendido, ninguém fala nada com ele, mas Absalão guarda aquilo. E 2 anos depois, ele arma uma cilada e convida todos os irmãos, os meio-irmãos, para uma festa, e avisa os seus oficiais, os seus servos, quando eles chegarem aqui, nós vamos partir para cima do Aminon e vamos matá-lo. E isso acaba acontecendo, e aí vem mais um pecado na família de Davi. Entre os seus próprios filhos, um deles, Absalão, se levanta e mata, e assassina o seu irmão que tinha sido o violentador de sua irmã. Pode imaginar uma família em que essas coisas estão acontecendo? Pode caber na sua cabeça uma família que se diz piedosa, de um pai piedoso, de um homem que ama a Deus, de um homem que escreve coisas maravilhosas sobre Deus, que escreve cânticos para as pessoas cantar, e dentro da sua própria casa a situação está assim. Como se não bastasse isso, esse próprio Absalão se torna um rebelde e levanta uma conspiração contra o seu pai. E numa das outras histórias também tristíssimas da Bíblia, para evitar um banho de sangue, Absalão, que tinha levantado essa conspiração e tentado tomar o trono, para evitar um banho de sangue, Davi resolve sair do palácio e ele vai com vergonha, com a cabeça coberta, chorando, e foge de Jerusalém. E essas coisas estão acontecendo não por um inimigo externo, não é por um filisteu, não é por alguém pagão ou alguém que é distante deles, mas está acontecendo pelo seu próprio filho, Absalão. Essas coisas estão acontecendo e o que me chama a atenção quando eu leio essas coisas acontecendo é a atitude de Davi. Porque, na realidade, onde é que ele estava quando tudo estava acontecendo? O que é que ele estava fazendo enquanto ele fica sabendo dessas coisas? Por exemplo, quando ele fica sabendo que houve o estupro, ele fica indignado com o estupro de Tamar, mas ele não fala absolutamente nada. Ele não fala nada com ele, não fala nada com Aminon, não fala nada com ninguém. Ele só fica bravo, mas não faz nada. Depois ele fica um tempo, quase 11 anos, e o texto vai dizendo quanto tempo foi. 2 anos até que houve o assassinato de Aminon, depois mais 3 anos que ele vai morar numa terra vizinha, e todo esse tempo, 11 anos, que Absalão está fazendo tudo aquilo que está fazendo, e Davi não fala nada. É um pai absolutamente silencioso, aparentemente omisso. Ele não está, parece muito interessado em tratar as coisas. Eu não sei, alguns sugerem que talvez ele achou que tenha perdido a autoridade por causa do que tinha feito em relação a Batseba, o que é plausível de se pensar. Mas seja como for, todas essas coisas estão sendo cozidas ali dentro da casa de Davi e nenhuma providência é tomada. Nada acontece. Parece que as coisas têm que ser assim mesmo e são normais de acontecer assim. Finalmente, o que acaba acontecendo é que o nosso Davi, pode passar, por favor, que isso aqui não está mais funcionando. Esse meu aqui não está funcionando mais. Finalmente, quando Absalão chega no ápice da sua revolta e o exército de Davi vai abafar a conspiração, o Davi incompreensivelmente fala assim: olha, cuidado que vocês vão fazer com o meu menino, não toquem muito no meu menino Absalão, tomem cuidado para cuidar dele. E quando Absalão morre, acontece uma coisa muito curiosa, porque Absalão, que era o filho dele, Davi começa a chorar inconsolavelmente, incontroladamente, descontroladamente, e até o Joabe, o comandante do exército, tem que dizer para ele assim: engraçado, nós arriscamos a pele para salvar você, e agora parece que você está querendo que a gente tivesse morrido, o seu filho mimadinho tivesse ficado vivo, né? Que história é essa? Ou você volta para nos apoiar aqui, ou nós vamos deixar você sozinho, você que se entenda aí com o reino, né? Uma porção de coisa estranha, mas não é só estranha, uma porção de coisa ruim está acontecendo na casa de Davi. E aí eu olho para essas coisas e fico pensando assim, e a nossa primeira atitude talvez seja essa, porque sempre que a gente vê alguma coisa estranha acontecendo na casa de alguém, na família de alguém, a nossa primeira atitude é dizer assim: mas puxa, esse pessoal aí é ruim, não sabe criar filho, não põe limite nos meninos, não ficam brigando entre eles. E a nossa tendência é sempre de olhar para as casas que estão com problema, para as chamadas famílias disfuncionais, com um olhar bem acusatório, olhar para eles e dizer assim: eu não faria desse jeito.
Mas quando eu olho para isso acontecendo na casa de Davi, sabe o que eu penso? E eu penso isso com muito temor e pedindo graça ao Senhor. Eu penso que se aconteceu com Davi, pode acontecer com qualquer um de nós. Nenhum de nós está isento de ter problemas dessa gravidade dentro de sua casa. E aquele que diz, isso nunca vai acontecer comigo, está abrindo uma porta perigosíssima para que aconteçam coisas desse tipo. Infelizmente, essas coisas que aconteceram na casa de Davi, acontecem até hoje em lares de cristãos. Existem estatísticas que mostram isso, são estatísticas que são estarrecedoras. Alguns dos próprios pecados citados aqui, às vezes acontecem em lares cristãos. Abuso sexual, violência doméstica, ódio, até assassinato. Gente que não se dá. E sabe por que isso pode acontecer em qualquer uma das nossas casas, meus queridos? Porque o problema, na verdade, central, a causa raiz de todas essas coisas, não é apenas a nossa formação, não é o nosso histórico financeiro, não é a maneira como nós fomos criados, não é o país onde a gente nasceu, embora todas essas coisas influenciem na maneira como a gente trata nossas famílias. Mas a causa raiz de todas essas coisas é a que está dentro de todos nós. É o pecado que habita em nós. Todos nós, naturalmente, temos o mesmo potencial de maldade que aqueles meninos, príncipes e princesas de filhos de Davi tinham. Você olha para essas coisas e você fica indignado, e deve ficar. Porque, por exemplo, na questão do abuso sexual, também os estudos demonstram isso. Talvez o que seja mais cruel nesse tipo de crime, nesse tipo de abuso, é que mais de 80% das pessoas que são violentadas por pessoas próximas. São violentadas por pessoas que eles conhecem, que são da confiança deles. Enteados são violentados por padrastos. Avós cometem esse tipo de coisa. Tios, primos, gente da confiança. E por que isso acontece? Isso acontece por causa da maldade que habita o nosso coração. Então, essas coisas que aconteceram lá, podem acontecer com qualquer um de nós. Cuidado quando você olha para a família de alguém que está com um problema, com um olhar acusatório e com um dedo indicador dizendo, olha lá o que eles estão fazendo. Quando você vê alguém que tem problemas desse tipo, ao invés de lançar um juízo acusador, peça misericórdia a Deus para que isso não aconteça na sua casa. Tome as providências para que as coisas não sejam assim, porque pode acontecer na casa de qualquer um de nós. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi era a pessoa que agradava a Deus em tudo que fazia. Mas olha como as coisas estão na casa deles. Mas sabe o que é, para mim, bastante animador nessa história toda? É que se você voltar a sua Bíblia para antes desses acontecimentos, você vai encontrar lá no capítulo 7 de 2 Samuel, eu quero que você volte para lá, você vai encontrar uma conversa que houve entre o Senhor e Davi. E você vai descobrir que apesar de tudo isso que estava acontecendo, ainda esta família é chamada de uma família bendita. Olhe lá o que diz 2 Samuel capítulo 7. Pode passar, por favor, mais um. 2 Samuel capítulo 7, versículos 11 a 16. Há uma conversa que está acontecendo aqui entre o Senhor e Davi. E ele diz assim, porque Davi queria construir uma casa, Davi queria construir um templo para Deus. E ele disse que ia fazer isso. Só que ele não tinha consultado a Deus antes, era só um desejo. Só que na noite seguinte, o profeta Natan recebeu de Deus a orientação de que não é isso que eu quero, não é esse o plano que eu tenho para ele. Vai dizer para ele que ele não vai construir uma casa, não vai construir um templo, quem vai construir vai ser o filho dele. No entanto, eu tenho alguma coisa para dizer para ele. E é isso que ele diz nessa noite aqui, quando ele fala com o profeta. Capítulo 7, versículo 11. A segunda parte, diz assim, também subjugarei todos os seus inimigos, ou seja, todos os inimigos de Davi. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma casa. Algumas versões aí vão trazer uma dinastia. Quando sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos
para suceder você, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele, e será que ele construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei para sempre o trono dele. Eu serei seu pai, e ele me será por filho. Versículo 16. Quanto a você, sua casa e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, e o seu trono será estabelecido para sempre. Olha que coisa interessante. Eu sei que a expressão casa aqui, ou a própria expressão dinastia, não diz respeito à família imediata de Davi, como nós estamos tratando desde o começo. Eu sei que aqui está falando mais do reinado eterno, inclusive aqui há uma predição messiânica. O que o profeta está dizendo aqui é que o Messias viria da linhagem de Davi. Mas isso ainda é mais surpreendente, porque se você tivesse que escolher, selecionar uma família da terra, selecionar uma casa que seria a antecessora da chegada do Messias, do Filho de Deus que viria ao mundo, você escolheria uma casa onde há estupro, ódio, velado, assassinato, violência desse tipo? Você mancharia a sua história associando sua biografia a alguém que tinha uma linhagem desse tipo? Mas Deus está garantindo a bênção sobre a casa de Davi e faz uma aliança com a casa de Davi, não por causa de Davi, mas apesar de Davi. Pode passar a próxima. Eu costumo dizer uma coisa que não sei se você vai concordar, talvez você ache um pouco exagerado. Mas para dizer a verdade, a família de Davi, sem a bênção de Deus, era uma quadrilha. Aquilo era uma família. Aquilo era a formação de quadrilha. Sem a bênção de Deus, era isso que a família de Davi seria. Mas com a bênção de Deus, ela vira um reino eterno. Deixada a sua própria sorte, deixada aos seus próprios instintos, o que nós tínhamos na descendência de Davi eram estupradores, assassinos, pessoas que se odeiam, pessoas que não podem resolver os seus problemas conversando, pessoas que não conseguem superar os seus problemas e seus traumas. Mas aí Deus chega e diz: eu vou abençoar essa casa. Aí Deus chega e diz: eu vou fazer alguma coisa a respeito dessa casa que ninguém poderia fazer. Nem toda a piedade de Davi, nem toda a devoção de Davi ao Senhor, nem toda a fé e dedicação de um homem segundo o meu coração, só eu posso garantir o que vai acontecer. E é justamente isso que acontece. A família de Davi passa a ser a família do reino. E quando chega no fim de sua vida, pode passar o próximo, quando chega no fim da sua vida, lá no capítulo 22, depois de poucas e boas que eles viveram, olha o que Davi fala. Vai lá para o capítulo 22, versículo 5. Ele diz essas palavras aí. Davi está agora respondendo a Deus, ou está falando a Deus as suas últimas palavras. Ele compõe um cântico de despedida da vida agora. Davi está velho e sabe que está partindo. E ele diz isso, capítulo 22 e versículo 5. Não está a minha casa, quer dizer, a minha família, não está a minha casa de bem com Deus? Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo isso? Quem é que está dizendo: Ele me fará prosperar em tudo e concederá tudo quanto eu desejo? Quem é que está dizendo isso? É o pai de uma família totalmente disfuncional. É o pai de uma família que você teria dificuldade de tratar na igreja. Imagine se aparece, e pode aparecer, imagine se aparece uma família na igreja para você cuidar, que é mais ou menos igual a família de Davi. Um estupra a irmã, o outro odeia o irmão, e o outro mata o outro, e essa família vem para reunir aqui. A gente tem uma dificuldade, às vezes, de juntar esses cacos. E eu vou dizer uma coisa, de certa maneira, humanamente falando, é impossível juntar esse tipo de caco. Como é que você, humanamente falando, consegue restaurar o trauma de uma menina jovem estuprada pelo seu próprio irmão? Como é que você pode superar o trauma de um irmão que mata o outro dentro de casa? E como é que você pode dizer que essa é uma família bendita, e no fim de sua vida, como é que essa pessoa pode chegar e dizer que a minha casa está de bem com Deus? Será hipocrisia? Será cara de pau? O sujeito perdeu o juízo. Quem é você, Davi, para falar isso? Não, Davi não é ninguém. E eu sou muito menos do que Davi. Mas tanto Davi, quanto eu, quanto você, podemos descansar numa coisa: o que garantiu a bênção sobre a casa de Davi e o seu futuro foi a bênção de Deus.
E por isso, pode passar o próximo, por isso, a grande nota dessa história não é exatamente o que aconteceu de ruim na vida e na família e na história, na biografia da família de Davi, mas é o fato de que até hoje é a graça de Deus e só a graça de Deus que sustenta, que restaura, que refaz as nossas famílias, porque sem isso nós não temos condição de nos sustentar. E essa, meus queridos, é a palavra de esperança que a palavra de Deus traz para o nosso coração hoje. E eu quero dizer a você que não importa o que tenha acontecido com a sua família até hoje. Não importa o que tenha acontecido com a sua vida até hoje. Talvez você que está me ouvindo já tenha passado por traumas semelhantes aos que os membros da família de Davi passaram. Eu não conheço sua vida, não conheço sua história, mas talvez você tenha passado por violências desse tipo. Talvez você tenha sido abusado sexualmente, verbalmente, emocionalmente. E isso tenha deixado marcas profundas na sua vida. O que você precisa saber é que essas marcas não precisam definir quem vai ser. O que define sua vida é a graça de Deus, não os seus traumas. O que define sua vida e o seu futuro, o que garante o seu futuro, é a bênção de Deus, não a sua capacidade de se manter. Por isso a gente pode olhar para essa história triste, trágica, essa história, na verdade, criminosa da família de Davi. E mesmo assim entender porque ele está dizendo que apesar de tudo isso, a minha família está de bem com Deus. Como é que está a sua família? Ela pode estar de bem com Deus exclusivamente se estiver baseada e pautada naquilo que a graça de Deus pode oferecer. E o que eu quero que você leve para essa semana e para o resto de sua vida é exatamente isso. Talvez esteja na hora de você lançar mão daquilo que a graça de Deus oferece para você. Talvez esteja na hora de você permitir que o lavar regenerador do Espírito Santo renove sua vida, a ponto de lavar aquelas feridas que foram deixadas por causa do seu histórico familiar. Talvez esteja na hora de você entender que a última palavra sobre sua vida, sobre sua história e sobre a vida de sua família não é a do advogado, não é a do diabo, não é a dos que falam contra a família, mas a última palavra sobre sua vida tem que ser a palavra da graça de Deus. Porque se você não se firmar a essa esperança, não é sua piedade, não é sua religiosidade, não é nada do que você possa oferecer, sua força de vontade, que vai resolver. Se você estiver pensando em desistir de sua família, lembre-se de Davi. Não existia pessoa, talvez, nas Escrituras, com maior razão para dizer, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar, eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas Deus o usou apesar disso. E Deus disse, sou eu que garanto, não é você. Sou eu que vou firmar sua casa, não é a sua capacidade. Eu quero dizer a você que, embora seja correto afirmar que nós como cristãos precisamos reavaliar constantemente a vida de nossa família. Eu não estou dizendo aqui que você pode continuar fazendo o que quiser na sua casa e que as coisas podem continuar como sempre foram e que não tem nada de problema. Não, tem problema. Se as coisas estão assim como estavam na casa de Davi, alguma coisa tem que ser feita. Mas o que estou dizendo é que você precisa entender que talvez você esteja tentando fazer com que a sua família seja bem com Deus, baseado no seu próprio esforço e no seu próprio mérito, e isso não vai ser possível. E também quero lhe dizer que não importa o que tenha acontecido até aqui, importa é o que Deus pode fazer a partir daqui. Importa é onde Deus pode levar você. Importa é que o seu futuro pode estar garantido, embora o seu passado pode ter sido uma lástima. Você pode ter chegado até hoje com todas as dificuldades, mas você pode sair daqui para frente de uma maneira muito diferente. E você pode chegar no fim de sua vida, quando você chegar no fim dos seus dias, você pode ter a coragem, a ousadia de dizer exatamente o que Davi disse. A minha casa está de bem com Deus. Eu estou firmado na palavra que Deus deu para mim. Davi não foi um homem perfeito. Davi não teve uma família perfeita. Davi cometeu muitos pecados, muitos erros, mas a graça de Deus o tornou vitorioso, apesar de tudo. E eu espero que você entenda nesta manhã que você pode ser alguém assim.
E se você tiver desejo de fazer isso, eu não sei qual é a sua vida em relação a Deus enquanto você ouve essas palavras. Talvez Deus para você seja apenas um mistério. Ou Deus para você seja apenas uma ilusão. Talvez você nem acredita que Ele existe. Talvez você olha para Deus e o associa com religião, com carolice, com fanatismo, sei lá o quê. Talvez, no entanto, você seja alguém que anda com Deus e que o conhece há muito tempo. E mesmo assim, você chega a um ponto que você diz assim, eu não sei exatamente como é que as coisas devem ser, porque as coisas não estão acontecendo como deveria. Não importa qual é a sua situação diante desse Deus. Nós invocamos o grande eu sou aqui. E nós cremos que Ele realmente pode transformar as coisas, fazer as coisas terem um novo começo. E eu quero convidar você a render-se a esse Deus hoje. Eu quero convidar você a entregar sua família nas mãos desse Deus. Entregar os relacionamentos de dentro da sua casa. Entregar as lutas que você está tendo. Problemas com os filhos, problemas conjugais, problemas entre irmãos, talvez problemas que você não tem mais como solucionar, coisas que passaram da conta e que você não tem o que fazer, que não estão debaixo do seu controle. Podem não estar debaixo do seu controle, mas em nenhum momento eles saíram do controle do eu sou. Podem não estar debaixo da sua possibilidade de fazer alguma coisa, mas nada está fora do que a graça de Deus pode fazer na sua vida. Eu quero orar por você. E se você quiser vir aqui à frente para orar por sua família, se você quiser entregar sua vida a esse Deus, render-se a Ele, saia do seu lugar, venha até aqui, nós vamos orar por você. E nós vamos consagrar nossas vidas ao Deus que pode. Confie na graça do grande eu sou.